Oremos uma vez mais. Deus bendito, pedimos-te que Tu mesmo nos abençoe agora, nesse momento que vamos ouvir a Tua palavra. Dar, ó Deus, que desde a leitura até a exposição dela, venhamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Usa-me unicamente como instrumento do Senhor, para poder edificar os meus irmãos e trazer luz às suas mentes, nesse mundo de tanta confusão e de tantas trevas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo de número 2, 18 a 28. Nesse mês de maio nós temos estudado tanto aqui nos cultos como na escola dominical a família e os desafios da era secular. E temos tentado discutir e dialogar com o espírito da nossa época. Então, os sermões, eles têm tido essa direção. Sempre procurar criar um diálogo entre o espírito da nossa época, entre algumas percepções do mundo no qual nós vivemos. Na semana passada, falamos um pouco e dialogamos um pouco com o narcisismo consumista, esse hedonismo muito focado no materialismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento, solteirice, vamos falar sobre relacionamentos e vamos, enquanto fazemos isso, discutir e dialogar um pouco com o pensamento feminista, tão presente no mundo que nós vivemos. Gênesis 2, 18 a 24, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja essas reportagens. Comandante Hamilton, por favor, coloque aí na tela. Em 2024, tivemos a primeira mulher a se casar com um holograma. É isso mesmo. Ela chegou a dizer que esse é um novo tipo de amor. E esse novo tipo de amor está surgindo. Quer você queira, quer não. E que os seres humanos terão relacionamentos com hologramas, robôs e tantas outras coisas nesse mundo que nós vivemos. Há um futurista que diz que até 2050
esse tipo de casamento será comum e talvez até mesmo normal. Vamos à próxima. Essa é mais próxima de nós. É uma realidade mais presente. Casal quer disputar a guarda de um bebê reborn na justiça após divórcio. Só para vocês terem uma ideia, algumas prefeituras já estão soltando comunicados dizendo: olha, se você tem um bebê como esse, você não tem o direito de cortar a fila e ter prioridade. Já estão se criando algum tipo de mecanismo de proteção do sistema de saúde do nosso país, para que as pessoas saibam que você não pode levar o seu bebê ao SUS, quando você pensar que ele não está passando muito bem. Vindo o frio aí, com tanta gripe. Sabe, a gente olha para essas notícias e a gente vê como que elas parecem um tanto quanto bizarras, às vezes até mesmo engraçadas, talvez até mesmo absurdas. Mas pense, essas coisas não estão acontecendo do nada. Ninguém acordou um dia e disse: olha, quer saber? Vamos fazer de uma boneca o fruto do amor das nossas almas? Não. Isso não é de agora. Na verdade, essa realidade traz um triste perigo no qual nós estamos vivendo. E ela é fruto dessa desconstrução completa da identidade humana, da masculinidade, da feminilidade, do casamento, da maternidade. E talvez, meus amados irmãos, não tenha outro movimento que mais tenha influenciado tudo isso que nós estamos vendo à nossa volta do que o feminismo. O feminismo começou como uma reação essa muitas vezes legítimas, contra os abusos reais sofridos por mulheres. Todavia, ao invés de tentar buscar uma restauração do plano original de Deus, ela rejeitou completamente esse plano. E agora propôs colocar no seu lugar um novo plano. Plano esse que passa pela rivalidade entre os sexos, pela independência do próprio ser humano, pela negação dos papéis e, às vezes, até mesmo da própria biologia de homem e de mulher. Talvez a gente deva se pensar: será que Deus errou no design? Será que quando Deus criou uma estrutura e uma direção para homens e mulheres, Ele se equivocou de alguma maneira? Será que o que explica toda essa disfuncionalidade que a gente vê no meio das famílias, entre homens e mulheres, e até mesmo no meio da igreja, pode ser explicado nessa estrutura e nessa direção? Ou algo mais profundo que aconteceu? Será que a solução é a gente resetar esse mundo e criar por nós mesmos um novo mundo? Um novo ser humano, uma nova estrutura social, uma nova direção? Bem, a resposta a todas essas perguntas, a resposta está na Bíblia. E hoje nós vamos ver parte dessa resposta. O tema da nossa mensagem nessa manhã é do Éden à cruz. Como Cristo redime o plano de Deus para o casamento. Veremos isso em duas partes, sendo a primeira um pouco maior e a segunda bem mais rápida e quase basicamente a conclusão do primeiro ponto. O primeiro ponto é que o plano original de Deus para o casamento foi estabelecido, como nós vemos nos versículos de número 18 a 23 do texto que nós lemos. Em segundo lugar, veremos o propósito final para o casamento. Plano original, propósito final. Vamos então começar dando uma olhada nesse plano original e tentar perceber o que deu errado, o que está errado com ele.
E qual é então a solução postulada tanto pelo mundo, que não tem sido a contento, quanto pela própria Escritura? Versículo de número 18. Nós vemos então Deus chegando a uma conclusão e a um plano surpreendente. Depois de Deus criar todas as coisas e ver que todas as coisas eram boas, Ele olha para o homem e percebe que ele está sozinho. Então Deus diz: olha, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer então uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois de ter esse plano em sua mente, Deus então coloca agora esse plano em execução. E Ele começa colocando no coração de Adão a necessidade por uma companhia. Ele faz isso, dando uma tarefa a Adão: nomear os animais. E de repente Adão está lá e vem o boi, e ele diz: esse vai ser o boi, e a fêmea vai se chamar vaca. E os animais vão passando. E aí então o narrador observa no versículo de número 20: todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e que lhe correspondesse. Não há alguém que seja igual em essência e diferente em gênero para Adão. Tendo então apresentado isso, Deus então agora caminha para a formação da mulher. Observe então que o primeiro casamento foi, entre tantas outras coisas, uma solução para a solidão. O casamento foi, entre tantas outras coisas, uma solução para a solidão. De tal maneira que, em todas as culturas tradicionais, a solteirice sempre foi vista como uma falta. No entanto, a cultura moderna tem celebrado a solteirice. O feminismo do nosso tempo tem pregado exatamente o contrário. Feministas têm dito enfaticamente que as mulheres não precisam de uma companhia masculina, promovendo a ideia de que a felicidade, a autorrealização são coisas individuais. E que, na verdade, o homem, ele não é apenas dispensável, ele é desnecessário. Desnecessário. Quando você entra nas redes sociais, você vai ver posts no X, no Instagram, onde mulheres estão apresentando suas fotos e celebrando a sua independência. Hashtags como solteira e próspera. Ou ainda, hashtag amor próprio. São apresentadas em fotos, frases. A mensagem não poderia ser mais clara. Você não precisa de ninguém para que você possa alcançar a plenitude da sua felicidade. Você pode ser aquilo que você quiser. Mas note, quando Deus criou Eva, Ele a fez a sua imagem e semelhança, de acordo com o que fez, assim como fez Adão. Por ser a imagem e semelhança de Deus, a mulher então, como homem, tem necessidades relacionais. Porque Deus, que a criou, é relacional. No entanto, agora é dito que você não precisa de um homem. Você não precisa de um relacionamento. Você não precisa de uma companhia. Então a mulher, e até mesmo o homem, tomado por essa ideia, ele canaliza toda a sua força, toda a sua energia, todos os seus recursos, todas as suas expectativas que antes eram direcionadas para o matrimônio e para a maternidade, não mais para
pessoas à sua imagem e semelhança, mas para seres, às vezes animados, como por exemplo um cachorro, mas também inanimados, como uma boneca. Consegue perceber que tudo isso que a gente está vendo nas redes sociais é uma implicação direta do pensamento feminista? Consegue perceber então porque quando alguém perde um pet ou um bebê, ela vai tratar do seu luto em várias sessões de terapia? E você diz, não faz sentido. Não faz para você. Para ela faz todo sentido. Porque ela canalizou todo o afeto que deveria ser agora direcionado para uma pessoa, a sua imagem e semelhança. Ou para um cachorro, ou para um objeto. E agora, ela se vê diante de um luto profundo. Bem, o que que isso tem a ver, primeiro, com a nossa missão de fazer discípulos? Bem, criticar essa cultura e criando uma cultura de zombaria não é a solução. Você precisa perceber que por trás dessa vida ou desse estilo de vida, muitas vezes há dores profundas como luto, infertilidade, solidão, depressão. E que todos esses placebos emocionais revelam essa tentativa de solucionar a dor que a humanidade tem na alma por fugir da estrutura e da direção de Deus. E que tudo isso são pontos de contato para nós dizermos que a solução para essa dor, a solução para essa carência, a solução para essa necessidade, a solução para tudo isso é Cristo. Mas não apenas com palavras, não apenas com ideias, fazendo da sua presença um meio de pregar, fazendo da sua amizade um canal para a pregação, fazendo da sua evangelização a clareza para a verdade, fazendo do seu discipulado a maneira de levá-la a Cristo. O que isso tem a ver com você que é jovem e adolescente? Sabe? Diferente do que o mundo diz, o casamento deve ser desejado ativamente e buscado profundamente em oração. Mas deixe-me dizer uma coisa. Você precisa ser igual a Adão. Você precisa esperar que Deus traga a pessoa certa até você, por meio da sua providência. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essa necessidade relacional, ela é profunda em você. E você não pode permitir que a solidão ou a carência emocional te leve a buscar uma companhia precipitadamente, ou no lugar errado. Precipitadamente eu quero dizer que se você ainda não está em condições de vislumbrar um casamento, você não deveria namorar. Porque o namoro é a preparação para o casamento. Se isso está tão distante de você, então simplesmente espere no Senhor. Mas talvez você já esteja até nesse tempo. E você olha para a igreja, para o lado, e você não vê essa mulher trazida pelo Senhor. E qual é a sua tentação? Buscar isso em outro lugar, em outro arraial, fora dos arraiais do Senhor, distante do jardim do Éden. Deixe-me dizer de maneira bem clara: namore e case-se somente no Senhor. Meninas, como vocês
irão se sujeitar a alguém que não se sujeitou a Cristo? Você vai se colocar em uma relação disfuncional. Meninos, como você vai agora buscar a liderança de alguém, sobre alguém que não se sujeitou a Cristo? Não haverá desejo nem disposição de se sujeitar a você, porque o que fará mais alto é o pecado, é o desejo de dominá-lo, e sim, ela lutará com todas as forças para isso. Deixe-me dizer para você que é casado, quando o Senhor olhou para Adão, ele viu e disse: não é bom que esse homem esteja só, vou lhe fazer então uma auxiliadora que lhe seja idônea. Hoje o que a gente mais vê no mundo são homens casados sozinhos. O texto diz que Deus criou uma companhia para que pudesse estar do seu lado, apoiá-lo e ajudá-lo. E essa companhia seria para auxiliá-lo. E o que nós encontramos hoje é essa batalha entre os gêneros, no qual a mulher, então, agora, ao invés de ser uma auxiliadora idônea, ela é uma concorrente cruel, que age sem o marido, em cima do marido, com o desejo de dominar. Veja, você está refletindo a queda, não a criação. Queridos irmãos, viúvos e divorciados, eu queria lembrá-los que Cristo é o verdadeiro noivo da alma de vocês. Eu sei que depois que a pessoa que a gente amava tanto se vai, a gente se vê agora sem aquela companhia, sem aquele consolo durante a noite, sem aquele cuidado durante o dia. Mas Cristo é a nossa verdadeira companhia. E eu quero que as palavras do apóstolo Paulo, que Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Nosso verdadeiro noivo é a nossa companhia de sempre. Agora, voltando para a narrativa, a gente vê Deus então colocando finalmente o plano em ação. O Senhor Deus faz cair um sono profundo agora em Adão, e enquanto ele dormia, o Senhor agora tira uma parte dele e agora faz a mulher. Adão olha para isso e diz: olha, finalmente eu encontrei alguém que é igual a mim em essência, mais diferente de mim em gênero. Finalmente. Observe como aqui Adão tem sentimentos perfeitos. Todavia, desde a queda, as coisas não são assim. Desde a queda, esse nosso finalmente, normalmente é idólatra. Por causa da queda, o nosso ser, ele é tomado por necessidades profundas. Como eu tenho dito a vocês, o nosso ser é como um queijo suíço emmental cheio de buracos. E nós olhamos para o casamento como um meio de salvação. Nós já entramos no casamento com todas essas demandas. E muitas vezes nós queremos um verdadeiro salvador e não um cônjuge. Maridos e mulheres, principalmente casados novos, vocês terão a tentação de idolatrar o casamento e de buscar num outro aquilo que somente Deus pode oferecer a vocês, gerando disfuncionalidades maiores do que você pode imaginar. Seu marido não é o seu salvador. Sua esposa, meu querido irmão, não é a sua salvadora. Mas agora, a gente vê então agora uma estrutura e uma direção que não é nos apresentada.
O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai trabalhar a partir desse texto e ele observa três coisas. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13, ele observa a ordem. Ele diz, olha, primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 8, ele agora olha para a forma. A mulher foi criada do homem. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 9, ele faz uma observação do propósito. Ele diz, a mulher foi criada por causa do homem, para auxiliar o homem. E agora esses versículos, então agora unidos, apresentam a estrutura e a direção do matrimônio. O homem é o cabeça da esposa, a quem ela deve se sujeitar para a glória de Deus. E essa é a estrutura apresentada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 5, que nós lemos na liturgia. E é aqui que o tempo fecha. Aqui o pensamento feminista se opõe aos gritos a essa estrutura e essa direção, dizendo que tudo isso produz pelo menos três coisas: desigualdade social, inferioridade relacional e abuso real. Desigualdade social, inferioridade relacional e abuso real. As feministas afirmam que existe uma desigualdade social entre homens e mulheres. E na prática isso inferioriza a mulher. E isso então permite que vários homens então agora abusem das mulheres. E segundo o movimento, a solução para isso é exatamente desfazer toda essa estrutura e essa direção criada através de ações políticas e ações diretas afirmativas. O que a gente pode dizer de tudo isso? Inicialmente, a gente precisa lamentar profundamente os abusos que as mulheres têm sofrido desde a queda da humanidade. A gente também precisa lamentar que muitos homens, inclusive cristãos, não agem com as mulheres de maneira bíblica, liderando como Cristo instruiu. Muitos homens são egoístas, alguns são dominadores cruéis, e outros, sim, são folgados que sobrecarregam as suas esposas com trabalho dentro e fora de casa. Visitando uma pessoa, ela me falou de um funcionário, eu imagino que ele não deve ser crente, que pediu a demissão do emprego dizendo, é que minha esposa tem 2 trabalhos. Bem, tendo dito isso, eu quero que você primeiro perceba que o cristianismo sempre valorizou a mulher. E que toda essa ladainha que se diz hoje, ela é falsa. Vamos a começar do nosso próprio texto. Observe vocês que a mulher, diferente dos animais, fora criada à imagem e semelhança do Senhor. Isso em si já é dignidade. Observe vocês também que a palavra auxiliadora, ela é usada por Deus 16 das 19 vezes no Antigo Testamento, significando uma contribuição essencial da mulher para com o homem. Essa mesma palavra auxiliadora é usada para o próprio Deus, no seu ato de cuidar do seu povo. A palavra hebraica, aí traduzida por idônea, é igual em aparência, caráter ou natureza. Então veja que essencialmente a mulher é igual ao homem, em termos de valor, de igual modo, e as escrituras dizem isso. E eu posso ir além, eu posso dizer para vocês com toda a convicção, que nenhuma religião valorizou mais a mulher ao longo da história do que o próprio cristianismo. A começar do próprio Cristo. E não foi, gente, por meio de um discurso, por meio de cartazes levantados, dizendo, vamos valorizar as mulheres.
foi tratando cada uma delas com dignidade quando se encontrou, mas sobretudo morrendo em uma cruz, dando a ela a dignidade que ela não tinha antes, fazendo com que ela fosse uma nele. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28, diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Cristo agora está em você, minha irmã, e você está em Cristo. Isso posto, a gente precisa então agora pensar em duas coisas. A primeira, qual é então a real causa do conflito que há entre homem e mulher, inclusive na sua casa? Qual é a real causa? Além disso, qual é o verdadeiro propósito do feminismo no mundo que nós vivemos? Vamos pensar na primeira? Qual é a real causa? O feminismo diz que a real causa do conflito e das disfuncionalidades nas relações entre homem e mulher é o sistema patriarcal inerentemente mau e o homem que é mau em si mesmo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai chegar no capítulo seguinte, capítulo de número 3. Você vai se deparar com a queda. Você vai chegar no versículo de número 16 do capítulo de número 3, na segunda parte do verso, e vai perceber que uma das consequências da queda é que o desejo será contra o seu marido, diz o Senhor, mas ele a dominará. A mulher agora, por causa da queda, teria esse desejo de ter o controle, de assumir o controle, de inverter os papéis. E o homem na defensiva agora seria muitas vezes um dominador cruel ou um líder passivo. Ambas as coisas criam disfuncionalidade, que gera então essa confusão relacional que nós temos nos casamentos. Então perceba, o problema não é nem a estrutura nem a direção, mas o errar o alvo estabelecido por Deus. Esse é o problema das nossas disfuncionalidades. É exatamente essa inversão do plano de Deus que leva com que mulheres sejam insubmissas, homens sejam passivos ou tiranos. E se você olhar mais, e qualquer tipo de desigualdade, ou qualquer coisa de disfuncionalidade nesse mundo, você vai descobrir que a fonte primária e a causa primária é o pecado. Então o problema não está na estrutura nem na direção. Bem, isso nos leva então à segunda pergunta. Qual é o real propósito do feminismo? Bem, a gente chega aqui em um ponto que precisa ser bem entendido e nem sempre o é. Sabe, irmãos, um dos recursos mais usados, principalmente nesse mundo pós-verdade, é aquilo que na retórica se chama de falácia do espantalho. Já ouviu essa expressão? Falácia do espantalho. Isso ocorre quando, então, uma pessoa pega um argumento do seu oponente em uma discussão e agora ele manipula esse argumento para parecer mais crível. E aí ele faz isso, então, substituindo um argumento válido do oponente por outro que ele parece se identificar. Ele não se identifica, mas ele parece se identificar. E enquanto agora a discussão vem nessa direção, ela se desvia do real motivo e da real batalha. Deixa eu mostrar como que isso se dá no âmbito do feminismo. A bandeira que se levanta é: há uma desigualdade entre homens e mulheres nesse mundo e nós precisamos lutar por uma equalização. Porque nós temos real valor entre nossos gêneros. E aí agora, o cristianismo parece se identificar com o contrário a isso,
Porque a nossa estrutura e a nossa direção fala que o homem é o líder e que a mulher precisa se submeter a essa liderança do homem. E a partir desse conceito de submissão, se levanta uma série de injustiças que são colocadas no homem. E agora, a causa de tudo isso, de toda essa disfuncionalidade, é esse sistema patriarcal. É essa estrutura e essa direção que lá no cristianismo você vê a defesa. Só que essa desigualdade social é apenas um espantalho para as verdadeiras pautas feministas, quais sejam uniformidade de papéis, negação das diferenças, fluidez de gênero e a promoção de tantas pautas políticas anticristãs. O desejo utópico é criar um novo ser humano, livre de gênero do que você imaginar, onde ele é quase que uma máquina editável, que você tira um órgão reprodutor dali e põe aqui, que você tira um seio daqui e põe acolá, e você agora redefine, redesenha, recria esse ser humano. E agora o coloca em uma sociedade que tem uma nova estrutura e uma nova direção. Olha, se você pensava que feminismo tem a ver com igualdade de salário na empresa, mulher narrando jogo de futebol na Rede Globo, e você só está aí na discussão do espantalho. E a gente diz, nossa, mas mulher narrando é ruim, né? E aí vira aquela confusão, se é ruim, se não é, e como que é, porque futebol é para coisa de homem, aquela coisa toda. Mas as questões são muito mais profundas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, principalmente políticas, mais do que você imagina. Sabe, e as feministas dizem, essa estrutura ela é contrária à mulher. Não é verdade. Veja como a submissão é uma bênção para você, minha irmã. Veja, qual é a função do homem? A função do homem é ser líder servo no cumprimento dos seus mandatos criacionais. Lembre-se, Deus criou o homem, deu a ele 3 missões. Mandato espiritual tem a ver com o relacionamento dele para com Deus. Mandato social tem a ver com o relacionamento dele para com as pessoas. De maneira imediata, a sua própria família. Mandato cultural tem a ver com essa ideia de trabalhar e dominar toda a terra. Deus olhou para o homem e disse, ih, rapaz, esse cara nascido aí não vai dar certo fazer isso tudo sozinho não, é muita coisa. Ele precisa de uma companheira que possa auxiliá-lo, ajudá-lo a cumprir tudo isso. E então ele cria a mulher para que pudesse agora estar com o homem. Então, perceba aqui, quando você se coloca na situação de auxiliadora, essa é a sua função, na postura de submissa, você então está ajudando esse homem para que ele seja a semelhança de Cristo, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, mandato espiritual, para amar mais você, amar mais a Deus sobre todas as coisas e a você e os seus filhos. Isso quer dizer que você vai ajudar esse homem para que, a semelhança de Cristo, ele possa cuidar de você e dos filhos, mandato social, sendo rei, provedor e protetor, sendo sacerdote, aquele que agora santifica você, a sua família, a sua casa, sendo aquele que é o profeta, que por meio da palavra te leva à santificação, e aquele que está à semelhança de Cristo, disponível para morrer por você. Você está ajudando esse homem a semelhança de Cristo, trabalhar, e duro,
para sustentar você e a sua família. O mandato cultural. Eu pergunto a você, é ruim se submeter a isso? É ruim auxiliar para que isso aconteça? Veja que, no final das contas, é para a glória de Deus e o seu próprio bem. Eu previa esse pensamento, irmãs. Eu previa esse pensamento. Pastor, lá em casa não tem esse homem, não. Eu previa isso. Esse Cristo, pastor, esse Cristo aí, eu acho que o senhor precisa fazer uma visita lá, viu? Esse Cristo aí eu não tenho visto não, pastor. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas isso é por causa da estrutura e a direção? Ou é porque tanto você como o seu marido são pecadores que bagunçam tudo que Deus criou? É por quê? É a estrutura ou a direção? Ou porque vocês estão bagunçando o coreto? Não é estrutura e direção. Pastor, vamos lá. Estou convencido que não é estrutura e direção. Homem é homem, mulher é mulher. Homem Deus colocou como um líder para liderar de maneira amorosa e civil. Mulher Deus colocou como um auxiliador, idônea, para que em uma postura de submissão, agora possam viver juntos, e eles agora juntos formam uma família que é uma bênção. Mas não tem sido, pastor. E agora? O feminismo disse, vamos chutar o pau da barraca. O cristianismo diz, tem uma solução. Versículo de número 24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Prestou atenção na leitura de Efésios capítulo 5 na liturgia? O apóstolo Paulo deu a interpretação desse texto, e eu louvo a Deus por ele fazer isso. O apóstolo Paulo leu esse texto e ele disse assim, há um mistério profundo nisso aqui. E ele diz, eu não estou me referindo ao fato de que um homem e uma mulher se juntam e pode ser um nesse mundo quebrado. Eu estou me referindo ao fato de que isso aqui aponta para Cristo e a igreja. E a conclusão que Paulo vai tirar então, é que o propósito final do casamento é que ele seja uma miniatura do relacionamento entre Cristo e a igreja. Uma miniatura desse relacionamento entre Cristo e a igreja. Você percebeu a seriedade disso? Deixa eu dizer uma coisa que eu já disse a vocês. Todas as vezes, homem, que você não é Cristo dentro da sua casa, não age como você deveria agir, você está se colocando na posição de um anticristo, o contrário do que é Cristo. Todas as vezes, irmãs, que você não age como você deveria agir, sendo auxiliadora, idônea, em uma postura de submissão, você está sendo uma negação daquilo que é a igreja. E talvez aqui esteja a razão pela qual nós temos muitos filhos que não querem saber nem de Cristo e nem da igreja. Porque eles cresceram a vida inteira ouvindo uma mentira do que é ser Cristo e do que é ser igreja. Pastor, mas a gente precisa ainda de uma esperança.
eu espero que você tenha lido com atenção também o primeiro texto dessa liturgia. Eu não sei se você percebeu, mas lá em Gênesis capítulo de número 2, o Senhor viu que o homem precisava de uma companhia, fez uma esposa bonita, e como em uma cerimônia de casamento, ele foi até Adão e disse: essa é a sua esposa. Adão olha para ela e vê a sua beleza e diz: eita pega, como ela é linda, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O narrador a descreve em relação a Adão. Ele a descreve em relação a ele mesmo, mulher. Apocalipse, então, agora, recria essa imagem. Mais uma vez, agora o Senhor pega uma noiva, e ele se dirige até o noivo. Agora é Cristo. Uau! O primeiro Adão falhou em tudo, mas o segundo Adão é o noivo perfeito, é o homem perfeito. E agora ele entrega essa noiva ao verdadeiro noivo. Sim, Cristo é o verdadeiro noivo de Gênesis capítulo de número 2. E a descrição dessa noiva é um negócio assustador. Eu fico imaginando essa imagem. Quando você olha para o último casamento, você só vê beleza. Aí você olha para o seu, vê tanta feiura. Qual é a boa nova, pastor? Não estou entendendo. Então está aqui, meu irmão, entenda. O segundo Adão fez aquilo que Adão não pôde fazer, não soube fazer. Ele é o perfeito homem. Que agora esse perfeito homem santifica a sua mulher, para que ela também seja a perfeita mulher. E o casamento agora é retratado como sendo a união de duas pessoas carregadas de beleza. E agora, Paulo, João, Moisés, está dizendo para você que essa beleza agora pode invadir a sua casa. Porque a beleza de Cristo pode ser infundida em você, homem. Você pode ser agora o homem que você foi chamado a ser no poder do Santo Espírito. Você pode ser esse líder que é rei, que é profeta, que é sacerdote. E você, minha querida irmã, esse mesmo noivo agora pode te santificar de tal maneira que você pode ser essa esposa bela, adornada, que todo homem sempre quis ter. Que todo homem sempre orou e sonhou em ter. Que todo filho sempre desejou ter uma mãe assim. No poder que vem da cruz, a beleza de Cristo pode invadir você, homem. A beleza da sua noiva pode invadir você, mulher. E o seu casamento, sim, pode ser um verdadeiro jardim do Éden. De profunda união, amor, companheirismo, porque o problema não é a estrutura, nem muito menos a direção, mas o você errar o alvo. Fique de pé. Vamos cantar o cântico. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me veio abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Precisamos adorar e amar o nosso Salvador. E deixe-me dizer uma coisa,
O nosso Deus é o poderoso e infinito. O nosso Salvador é esse Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós podemos buscá-lo na certeza de que essa é a grande verdade que eu queria que você saísse daqui. A graça que sara, Ele pode dar. O seu casamento precisa apenas de uma graça salvadora. E ela está em Cristo Jesus. Vamos cantar.